você não manda os seus 10%, que você arrecada? Isso. Aí o que eles estão fazendo agora? Vão recadastrar todo mundo. Quem quer recadastrar porque está satisfeito e quer mandar. E quem não recadastrar sai fora. Aí eu falei assim, vocês vão perder numa tacada mais de 400 igrejas. E grandes, né? Grandes. Olá, começa agora mais um programa Teologia em Debate. Hoje vamos falar sobre como estar preparado para participar da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Com essa afirmativa, ele fez um alerta severo ao povo de Deus para que se preparasse a fim de poder participar dignamente da Santa Ceia. E você, se considera preparado para participar da Ceia do Senhor? Você sabe o que é discernir o corpo do Senhor? E qual é a condenação na qual incorrem os que participam indignamente? Para saber as respostas para estas e outras perguntas sobre a ceia do Senhor, fique ligado. Teologia em Debate começa agora. E para continuar falando sobre a ceia do Senhor, estão comigo aqui no estúdio o pastor Luiz Fernando Ramos, da Igreja Batista Aliança, o pastor Antônio Carlos Bentes, da Igreja Batista Getsemane, e o pastor Luciano Rocha, da Igreja Presbiteriana, todos aqui de Belo Horizonte. Bem-vindos, pastores. Hoje nós temos um assunto interessantíssimo a respeito da ceia, que é o que se refere a participar digna ou indignamente da ceia. Como eu li no começo do programa, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. A primeira parte dessa leitura é uma parte positiva, porque diz que é para se examinar e assim coma e beba, ou seja, não é um exame para evitar de comer. É um exame preparatório para participar. Por outro lado, diz que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Como é que a gente pode, pastor Bentes, compatibilizar o aspecto positivo e o aspecto negativo desse texto de Paulo? Primeiro, eu comentava ainda ontem sobre esse texto com alguns amigos, e na minha primeira caminhada numa outra estrutura, numa outra denominação, era ensinado que a gente deveria se examinar, se encontrasse qualquer coisa de errado, mas você não deveria participar da ceia. Mas a Bíblia ensina que o homem deve se examinar e participar da ceia. Isso. Então, o que deve ser feito? O elemento se examina, tem alguma coisa errada. Primeira carta de João. Confessamos os nossos pecados e ele nos perdoa e nos justifica, e assim participamos da ceia. A segunda parte, a parte negativa de comer indignamente e não discernir o corpo de Cristo, há várias vertentes sobre o que é o corpo de Cristo. Uma grande maioria acha que o corpo de Cristo aqui é a própria igreja, que vocês têm que estar acoplado, unido ao corpo de Cristo, isso é discernir o corpo de Cristo. E se você não discerne, você está indigno, você não pode viver isoladamente, fora do corpo, e você está de uma maneira indigna. Esse é um primeiro pensamento desse ponto negativo. O contexto aqui é exatamente esse, de pessoas que chegavam antes, comiam e bebiam, a ponto até de se embriagar, e depois os outros chegavam, não tinha mais o que comer nem o que beber, no sentido de que um não reconhecia o outro como sendo o corpo de Cristo. É isso mesmo, pastor Luciano? O interessante é que como o pastor Bentes disse, essas várias interpretações, principalmente do versículo 27, quando Paulo diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor
indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Essa palavra indignamente, Paulo então introduz um elemento novo naqueles a qual a ceia poderia ser ministrada. Paulo usa essa palavra indignamente, e nós não podemos esquecer o contexto da igreja de Corinto. Ou seja, Paulo, no início aqui do capítulo, a partir do verso 17, ele já faz uma dura exortação contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, havia divisões na igreja, haviam partidos na igreja. E esses partidos estavam participando desta forma assim, dividida, dessa forma de contenda na mesa do Senhor. Então nós não podemos perder de vista o contexto. E ele vem então com essa exortação de você não participar de forma indigna. Ou seja, traduzindo aquela realidade triste que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então nós entendemos que aqui, mesmo para os crentes, existe uma restrição na participação da ceia. Porque senão Paulo não haveria de escrever o que ele escreveu. Havia na igreja de Corinto um problema. E esse problema também era de natureza de divisão. E também de natureza de você fazer acepção de pessoas. Porque aqui o texto é muito claro. Existiam pessoas de posses, existiam pessoas mais humildes. Essas pessoas de posses levavam as coisas na ceia, que também era uma festa de amor, a festa ágape, tipo uma refeição entre todos. Mas, no meio dessa refeição, essas pessoas estavam sendo como que excluídas. Então, Paulo até diz o seguinte: isso aí não é a ceia que vocês estão tomando. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque não é qualquer pessoa em qualquer condição espiritual e mental, e principalmente no âmbito da igreja, que só por ser crente e batizado, ele pode, de uma forma digna, participar da ceia. Logicamente que esse termo indignamente, daqui a pouco, nós vamos talvez dizer o que ele significa aqui dentro desse contexto. Então deixa eu ver aqui com o pastor Luiz Fernando. Pelo que o pastor Luciano acabou de dizer, se eu entendi bem, o estar digno ou indigno para participar da ceia do Senhor não se refere exatamente a pecados cometidos. Até porque eu penso que se referisse a isso, não poderia nem ter ceia na igreja, porque todos somos pecadores o tempo todo, daí a nossa necessidade do Salvador. Mas, pelo que eu entendi, diz respeito então à própria consciência de corpo. Eu te desrespeito, e pelo fato de você ser do corpo e eu ter te desrespeitado, então eu estou indigno de participar daquilo que eu rejeitei. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. O importante para a gente perceber, só para resgatar um pouquinho, é que a ceia é para a igreja. E nós vamos concluir que a igreja é composta por aquelas pessoas que experimentaram a graça de Deus, nasceram de novo e têm um compromisso com Cristo. A palavra indigno, na tradução, não é uma boa palavra para traduzir, porque leva o aspecto moral. Isso, esse é o grande problema dessa palavra. Então, esse é que é o problema. Então, se fosse o aspecto moral, o pastor Bentes colocou muito bem. Vai lá em 1 João, se confessar os nossos pecados, resolver o problema. Isso. Não é? Mesmo porque não há dignidade em nós no aspecto moral para participar. Nós participamos por causa da dignidade de Cristo em nós. Não nossa. Então, nossa. Em hipótese alguma, um ser humano poderia se aproximar da ceia do Senhor, porque nós sempre somos indignos. A nossa dignidade nós a encontramos em Cristo. Mas vai lá, pastor. E aí, o importante é a gente perceber, por exemplo, que a palavra na língua grega é axos, ou seja, anaxos no grego, indigno. O axo quer dizer o quê? Que é apropriado. Essa é a Então, ideia. essa é a ideia, de estar apropriado de acordo com alguma coisa. E o interessante é que Quer dizer, esse de está, acordo para usar com... uma palavra moderna, está em sintonia. Porque... Pois, pode falar. E só pegando um gancho que eu acho interessante, esse de acordo com, ele significa exatamente o quê? A igreja de Corinto estava vivendo uma realidade que não condizia com o significado e a realidade da ceia. Não estava de acordo com o que a ceia significa. Representava. Porque Jesus ele vai dizer o seguinte: se vocês se amarem mutuamente, o mundo vai reconhecer que o Pai me enviou. Então, o meio mais explosivo de crescimento que a igreja cristã teve foi a questão da unidade da igreja, do amor que o cristão tinha com o outro. Aliás, as autoridades romanas diziam: vejam como eles se amam.
E é interessante que uma vez, tem uma ilustração bacana, que um general do exército romano invadiu um templo cristão achando que estava muito rico. O templo tinha riqueza. Então pegou o bispo e o forçou a mostrar a riqueza. E o bispo então caminhou com ele por um longo corredor, abriu a porta, estava lá cheio de viúvas e órfãos, assim, a nossa riqueza está aqui. Né? Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, que a estatura de uma igreja espiritual não são os dons do Espírito Santo, mas a qualidade dos relacionamentos internos da igreja. Sem dúvida. Como nós vivemos um momento sociológico onde é cada um por si, o extremo individualismo, então nós vivemos um momento onde o homem é mais solitário possível. Então, se nós pudéssemos perguntar assim, o telespectador e nós aqui, nós temos 5 amigos? 5 amigos mesmo? Dificilmente teremos 5 amigos. Por quê? Nós vivemos um momento onde eu estou voltado para mim mesmo. Então, quando eu desrespeito o que está sobre o outro, eu perco a bênção. Barnabé, quando entrou na igreja de Antioquia, Lucas vai registrar o seguinte, e viu a graça de Deus e se alegrou. Ele era judeu, mas entrou numa igreja gentílica, onde tinha usos e costumes diferentes, mas ele viu a graça de Deus e se alegrou. Eu preciso ver essa graça sobre o meu irmão e me alegrar com isso. Então podíamos dizer o seguinte, se eu entro para um culto de ceia falando mal do meu irmão, agindo mal com o meu irmão, com meu irmão, desrespeitando a pessoa dele, a unção que está sobre ele, eu estou participando indignamente na ceia. Olha, uma vez me contaram uma historinha de um sujeito, eram 2 pessoas à mesa para comer, e quem serviu colocou 2 bifes, um grande e um pequeno. E um deles rapidamente pegou o grande e pôs no seu prato. Aí o outro reclamou, falou, que é isso, rapaz? Como é que você pegou o grande? Quem se serve primeiro tem que pegar o pequeno. Aí ele falou assim, mas se você se servisse primeiro, você ia pegar qual? Ué, eu ia pegar o pequeno. Então, o grande ia ficar comigo mesmo. E parece que esse é o espírito de muitos lugares, né? Muitas assim chamadas igrejas. Importa que eu esteja bem, o negócio é comigo. Então a ceia é minha, eu é que quero os benefícios. A gente não considera o irmão superior. Aliás, bispo, e você também que está nos ouvindo em casa, eu creio que esse texto é um texto assim primoroso para a gente resgatar algumas verdades que a igreja tem perdido ao longo dos anos, principalmente na questão do relacionamento e principalmente na questão do amor fraternal dentro da igreja. Ou seja, às vezes nós nos deparamos com igrejas cheias de conflitos, cheias de contendas, cheias de partidos, cheias de donos, cheias de pessoas que se arvoram no direito de aliciar seguidores e fazer um sectarismo dentro da igreja, e quando chega na hora da ceia, todos se assentam numa mesma mesa, participam da ceia, como se nada estivesse acontecendo. Mas o que Paulo diz no versículo de número 20, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, o ritual pode acontecer, mas a ordenança ou o sacramento não acontece. Não existe. Por quê? Porque ele só acontece quando as máscaras caem. Ele só acontece quando aquilo que nós celebramos, nós vivemos como corpo de Cristo. Se a igreja tem contenda, se a igreja tem litígio, se as pessoas se odeiam dentro das igrejas por causa de partido A ou B, a Bíblia diz, querido, que não é a ceia que nós comemos. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um ritual vazio de significado, mas não é a ceia do Senhor. Por isso que é muito importante, quando Paulo abre a carta aos Coríntios, ele faz uma dura crítica aos grupos dentro das igrejas. Tinha alguns até que eram de Cristo, né? E uns de Paulo e uns de Apolo. Como se todos não fossem. Como se todos não fossem, exatamente. A minha distinção é que eu sou de Cristo, você é de Paulo. Agora, a grande verdade histórica é o seguinte, Satanás não consegue destruir a igreja de fora para dentro. Toda vez que o Estado oprimiu a igreja, ela cresceu. É tipo assim, o casal está em crise,
vem uma crise de fora, o casal se une para superar a crise. A igreja é a mesma coisa. Agora, o diabo vence a igreja tranquilamente de dentro para fora, provocando as divisões, as facções, os ciúmes, os grupos. Aí eu não sou mais corpo. De qualquer forma, essa vitória é parcial. Sim. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Agora, é interessante perceber que Paulo fala lá em Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar o vínculo da paz. Ou seja, essa unidade do Espírito Santo de Efésios 4:3, ela não é gerada pelo ser humano, nem por um corpo doutrinário. É o Espírito Santo que gera. Ela aliás, em outro lugar ele diz, Santo. a paz de Cristo que seja o árbitro no coração de vocês. Quer dizer, essa paz não é uma paz produzida por concílios, por arranjos, por pactos humanos. E nem por via da psicologia, não. Nem da psicologia ou de qualquer outro recurso meramente humano. Essa paz é a paz de Cristo, ou seja, a igreja tem que ser de Cristo, estar em comunhão com Cristo, envolvida com Cristo, tendo sobre si o nome de Cristo e vivendo a realidade cristã. Então aí essa paz vai... Em Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante, ele fala de alguns alicerces que a igreja tem que perseverar. Aí o Lucas está dizendo ali que devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, está falando das doutrinas bíblicas, na comunhão, né, na koinonia. E aí da ideia da ceia do partir do pão. O partir do pão. No partir do pão, a ideia da ceia. E nas orações. E nas orações. Unidade na igreja. E olha a sequência, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E o poder de Deus se manifestando. E olha o final desse texto com respeito ao crescimento da igreja, que hoje parece que o negócio também está de ponta cabeça. O versículo 47 que diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, nós temos visto um fenômeno no século XXI, de um final do século XX e começo do século XXI, de um grande crescimento numérico na igreja. Adesões. Agora, a sociedade ou as sociedades nos diversos contextos em que a igreja cresce de maneira explosiva, não têm sido transformadas. Da mesma maneira. Na mesma proporção em que a igreja cresce. E no lado reverso, a igreja, embora crescendo, tem se mundanizado tremendamente. Torna-se antipática. E uma das... E contraria o que diz aqui, não cai na simpatia, cai na antipatia. A sociedade espera da igreja que ela seja a voz da sua consciência, como dizia Luther King. Embora a sociedade critique a igreja, Sim, porque ela prega justamente uma contracultura, mas ela espera que a igreja seja esse norte. Se eu precisar de uma referência, eu tenho que ter a igreja. E a igreja, de forma assim paradoxal, acha que ela vai alcançar a sociedade se identificando com os valores da sociedade. É exatamente o contrário. Bom, hoje nós temos festas de premiação de artistas evangélicos, parecido com o Grammy, com o Oscar, com todo aquele glamour, aquelas luzes, aqueles jatos de gelo seco, aquelas roupas, aqueles brilhos todos, né? E tudo isso é feito dizendo-se que estão louvando a Deus. Agora, o interessante, pastor, senhor, desculpa, é porque o tema, assim, a gente fica... Mas eu só queria pegar um gancho na palavra do pastor Bentes, porque... o questionamento nosso e você que está em casa é o seguinte: como a igreja primitiva era uma igreja tão pequena, porque era uma igreja incipiente e causava um impacto tão grande numa sociedade tão corrupta ou muito mais corrupta do que é hoje, e hoje a igreja tão grande causa um impacto tão menor numa sociedade talvez menos corrupta do que naquele tempo, se não
por causa de Atos 2 que estão invertendo a ordem, ou seja, não perseveramos mais no estudo e no ensino bíblico, não temos perseverado mais na comunhão que nos ensina a ceia do Senhor. Porque a ceia virou só um ritual. Não contamos mais com essa simpatia e com aquilo que o povo espera como a voz profética da igreja. Então hoje, queridos, a igreja tem muita gente, mas tem pouco testemunho. Por quê? Porque estão abandonando a fonte das águas que o Senhor Jesus diz que é a própria palavra de Deus. Agora, pastor Bento, o senhor falou aí o seguinte, que num outro contexto denominacional, o senhor aprendeu que tinha que se examinar, se encontrasse pecado não podia participar. Mas e agora? Como é que foi a transição e como é que funciona isso agora para que o telespectador possa ter o seu exemplo também? Primeiro, como já foi dito aqui por todos nós, é que o nosso mérito é Cristo. Nós nos aproximamos de Deus sempre pelo sangue do Cordeiro. O seu sangue que nos purifica de todo pecado. Se você vai participar da ceia baseando no seu mérito, nas suas obras, no seu bom comportamento, você deixou a graça, você deixou a fé, você está praticando o evangelho das obras. E Paulo é claro que pelas obras ninguém é justificado. Então sempre é pela graça, é pela fé e pela justificação em Cristo, de Cristo, que nós nos aproximamos da ceia do Senhor. E sempre estaremos em boas condições de participar da ceia, porque não estamos baseados na nossa justiça própria. Opa, só falou uma coisa crucial, quer dizer que em Cristo nós sempre estamos preparados para participar da ceia. Para participar da ceia. Ó, gostei dessa frase. Em Cristo nós sempre estamos preparados para participar da ceia. Mesmo que tenhamos cometido um pecado hoje pela manhã, por exemplo? Com certeza. Porque João disse, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Agora, o mesmo João, no capítulo 3 da sua primeira carta, ele fala, aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Não estamos falando daquele elemento que ocasionalmente pecou ou o outro que vive na prática. Né? Que vive na prática do pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. Isso. Eu costumo brincar dizendo o seguinte com meus alunos no seminário. Eu nunca vi um crente chegar na segunda-feira na empresa, no quartel, né, fui militar há 33 anos, e se vangloriar dos seus pecados pessoais. Porque aquele que não é nascido de novo, ele chega na segunda-feira se gloriando. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, foi maravilhoso. Mas até o justo, quando peca, ele se envergonha. Ele sente tristeza, ele fica com vergonha de encarar até os ímpios e até mesmo a igreja do Senhor. Agora, como Deus virou o cara lá de cima? Não é mais o Senhor, é o cara lá de cima. Um problemão que nós arrumamos para as pessoas. Por quê? Porque ela já não sente a necessidade de arrependimento mais. O cara lá de cima, ele vai me aceitar. Ele é legal, gente pega boa, leve comigo que vai dar tudo certo. Interessante que lá nos Salmos diz o seguinte, que a base do trono de Deus é santidade e justiça. E que a santidade convém à casa do Senhor, né? Ao povo do Senhor. E é interessante quando nós temos algumas orações, que eu fico preocupadíssimo com elas, quando fala, Senhor, mostra a tua glória no nosso meio. Isso é uma oração perigosa. Perigosa, porque se Deus mostrar, o que é a glória dele? Não sobra um. É a santidade dele se manifestando no meio do povo. Agora, qual ser humano é capaz de comportar isso? A Bíblia retrata essa experiência de um profeta, teólogo, né? Que é o nosso amigo Isaías. Quando ele viu o Senhor, ele viu a glória de Deus. Ai de mim! Vou morrer. Que sou pecador. Me lembrei até de um sambinha popular aí. Se gritar, pega ladrão. Não sobra um, meu irmão. E é verdade. Se a glória do Senhor se manifestar, é como gritar, pega ladrão no meio da bandidagem. Não sobra um. Agora, é interessante, por exemplo, quando Moisés desceu do monte, ele viveu essa glória que o rosto dele brilhava. Jesus, no monte da Transfiguração, ele deu um pequeno flashzinho do que seria ele no futuro, e diz o texto que os apóstolos ficaram boquiabertos, tremendo de medo. João, em Apocalipse, estava lá no dia do Senhor, escutei alguém falando por trás de mim, e quando virei, caiu. Eu acho interessante, tem um pastor que já morreu, norte-americano, que ele diz o seguinte, que Jesus apareceu para ele enquanto ele fazia barba. E tem um que já falou isso e está vivo. Pois é, mas ele já morreu. Já morreu.
E ele disse que... Vai ver, ele morreu, mas não te avisaram, hein? Pois é, não. Mas inclusive eu tenho até um livro dele. Agora, tem um contemporâneo aí que escreveu isso aí num dos livros dele. Agora, como que alguém fazendo barba, Jesus se apresenta para ele e ele continua fazendo barba e escutando o ministério que Deus ia dar para ele? Isso perdeu a razão de ser o juízo. Ficou muito pueril, assim. Muito... Não, e eu sou tão especial que eu fiquei tranquilo. João, que era João, que deitava no colo de Jesus, caiu morto por terra quase. Quase morto. Que coisa especial é essa, bispo? E o interessante, pastor, que quando a gente olha para o texto da ceia de Corinto, a gente vê a graça, mas a gente vê o juízo. Porque quando Paulo diz examine-se a si mesmo, o homem, a palavra aqui no original é testar, é a palavra que ele usava para testar um metal. Então, esse teste pessoal, essa autoanálise, esse autoexame, ele está diretamente na proporção daquilo que a ceia significa. O que Paulo está dizendo aqui, examine-se o homem a si mesmo, é o seguinte: será que aquilo pelo qual eu participo, e o que significa, que é a comunhão, que é a unidade do corpo do meu Senhor Jesus, eu estou praticando isso na minha vida e na minha igreja com os meus irmãos? É esse tipo de análise que esse homem deve fazer. E notem que depois que Paulo diz para ele se analisar, ele emite então um juízo. Por quê? Porque se nós o fizermos e participarmos da ceia, vivendo na igreja com todos esses problemas que nós já dissemos aqui na igreja de Corinto, Paulo diz assim: ele come e bebe juízo para si. Em algumas versões, condenação. E a sequência é essa: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, que é um eufemismo para morreram. E isso, bispo, não é uma profecia. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Tá vendo? E isso não é profecia, isso é constatação. É uma prática. Ou seja, que ocorria dentro da igreja de Corinto, existiram esse tipo de coisa dentro da igreja que Paulo constata ser uma consequência de um mau uso indevido. Havia dons espirituais em profusão, grandes manifestações carismáticas, mas em virtude da divisão e do não discernimento do corpo entre aquele grupo de pessoas, pessoas ficavam doentes e até chegavam a morrer como juízo de Deus. Agora, se nós percebermos, quando Paulo diz que por esta razão há entre vocês muitos que são fracos, doentes e que já morreram, a ideia que Paulo traz para a gente é que nós precisamos entrar para a ceia do Senhor lembrando o seguinte: não é qualquer ato que eu estou praticando, não é qualquer coisinha a mais que eu estou praticando, não é um ritual frio e vazio. Sem dúvida. E as pessoas que estão participando comigo não são quaisquer pessoas. Sim. É o corpo de Cristo reunido para comer e beber do corpo de Cristo. E quando eu faço isso, aí nós estamos lá. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, seríamos condenados ou julgados. Esse problema desse evangelho vazio e oco que é anunciado em muitos púlpitos traz essa irreverência para o sujeito de achar de qualquer maneira eu posso participar. Mas, pastor Luiz, sabe o que acontece? Eu acho que o problema nem reside diretamente na ceia. Acho que reside um pouco antes. Porque a ceia é oferecida, ela é servida para pessoas que nunca tiveram uma experiência com Cristo. Então, uma pessoa que não tem a experiência com Cristo, ela não tem a menor ideia do que é aquilo, então ela participa de qualquer modo. É um ritual, em algumas igrejas é um ritual bonito, pomposo, com cores, com luzes, com perfumes, mas é um ritual vazio. Há uma passagem em Atos, que eu me lembrei de Barnabé, né? Foi citado aqui, que não tem, no contexto não tem a ver com ceia, não, mas fala desse juízo, da manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. Atos 5. Atos 5. Porque Barnabé, no capítulo 4, ele vê a necessidade da igreja, ele tinha posses. Ele vende uma das suas propriedades e deposita o dinheiro nos pés dos apóstolos para ajudar as viúvas e os pobres. Ananias, ele vê que aquilo dá notoriedade. Da Ibope. Da Ibope. Aí ele disse: vamos fazer, né? Eu sempre costumo parafrasear, né? Aí uma vez pregando em Lagoa Santa, eu falei assim: vamos vender nosso terreno aqui em Lagoa Santa, R$36 mil,
e tal. Aí quando chega lá, mas a gente vai dar todo esse dinheiro para aquela igrejinha pequena, para o pastor embolsar aquele dinheiro? Não, ou seja, gente, vamos dar só 10 mil, porque ninguém sabe por quanto nós vendemos. Mostra a intenção do coração. E está falando numa igreja primitiva, onde Deus se manifestava, então trazia juízo. Então por isso que nós devemos nos examinar, por causa do juízo de Deus no meio do seu povo. Se você não discerne o corpo de Cristo, você discrimina o irmão e você vai com más intenções, com certeza virá o juízo. E a ideia de discernir o corpo, que o senhor leu no início do programa, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, a ideia do discernir o corpo, no nosso entendimento, é exatamente essa. Porque quando a gente vê corpo na teologia de Paulo, a gente vê que corpo se reporta sempre à igreja, à comunidade da fé. Não é o pão exatamente. Então, também aqui, é o corpo, mas não nesse sentido, digamos, sociológico que nós estamos discutindo. E nesse sentido, é claro que da ceia é o sentido comunitário. Então, o discernir o corpo é exatamente você estar na igreja, fazer parte do corpo que é a igreja e principalmente da ceia, mas desconhecer as implicações, o significado e o que a ceia representa em Cristo Jesus. Ou seja, daqui a gente vê que esse discernimento do corpo é você tratar a ceia como se a ceia fosse apenas um sentar na mesa e comer o pão e você não ter uma vida comunitária, condizente com aquilo que a ceia e que o próprio Senhor Jesus significa ali naquele Agora, momento. esse conceito, ele tem validade quando ele é anunciado pela liderança da igreja para que o membro dela saiba disso. Às vezes, ele lendo o texto, não fica tão claro assim. Claro, é. Por isso que eles eram unânimes no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Como que doutrina hoje virou artigo de segunda categoria? A doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quer dizer, eles cultivavam aquele relacionamento interpessoal no sentido mais amplo, a ponto de ele se tornar um relacionamento espiritual. Agora, se eu não tenho doutrina para oferecer, quem é o grande culpado do processo? Se a liderança não toca a corneta avisando que está errado, é verdade. Como é que meu povo lá reage? Então, isso é importante porque lá em Hebreus, Paulo fala o quê? Sigam os seus líderes, porque eles vão prestar conta de vocês para Deus. Uma baita responsabilidade. Então, ao invés de ser um evangelho de oba-oba, sem cruz, sem arrependimento, trazer a questão mais prática para o povo e mais com conteúdo, porque esse povo está participando de uma ceia perante Deus, achando que está correto, e às vezes não está correto. Então, é necessário voltarmos para a palavra mesmo e instruirmos a coisa de uma maneira tranquila e simples. E a responsabilidade também dessa postura do povo é dos pastores, é dos líderes, porque eles precisam ensinar o povo o que realmente significa e simboliza a ceia. Um dia em São José dos Campos, eu morei lá 6 anos, e eu estava orando de madrugada, pedindo a Deus que desse poder à sua igreja no Vale Paraíba, porque o evangelho ali não está entrando com contundência. E eu levei um susto, né, porque Deus falou assim claramente: a minha igreja não perece por falta de poder. Não precisou falar mais o resto que nós sabemos. É o que está lá em Oséias. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra, das doutrinas. Agora, como hoje um percentual razoável das pregações está em cima de autoajuda, aí fica complicado. Porque eu tenho mensagens que levantam você para segunda-feira. Deus vai realizar o seu sonho, Deus vai responder a sua não sei o quê, blá, 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 blá. Ou seja, tem que manter o cara motivado, né? Para ele voltar domingo que vem, de preferência com um envelopinho cheio. E isso complica, porque isso não dá sustentação. Envelopinho não, envelopão. Envelopão, Isso não dá, por exemplo, outro dia eu vi um sujeito pela televisão e ele dizia o seguinte: venha aqui na minha igreja, pegue um saquinho, um saquetel, e você vai colocar aqui 80% do seu salário e 20% é da igreja. Falei, lá o dízimo é o dobro. Quer dizer,
Não tem jeito. Essa coisa virou muito materialista e perdeu-se o conteúdo, a mensagem que pode transformar o mundo. É a mensagem da cruz. Da cruz, não tem jeito. O homem não precisa de arrumar casamento na igreja, nem ter carro novo na igreja. Ele tem de consertar a vida com Deus, porque na eternidade não vai entrar laço de família, nem vai entrar carro 0 quilômetro. E a ceia, bispo, eu creio que talvez alguns líderes e pastores que estão nos ouvindo, é uma excelente oportunidade para a gente começar um concerto na igreja. Aliás, a ceia tem todos os elementos necessários para um ensino maravilhoso para a conversão. Até para o reavivamento na igreja. Por quê? Porque eu creio que aquilo que mais entristece o coração de Deus, se eu puder usar essa frase, porque lá em João 17, na oração sacerdotal de Cristo, eu posso dizer isso com toda certeza. Pai, a minha vontade é que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Ou seja, eu creio que o que Deus assim derrama graça e poder sobre a sua igreja é quando Ele vê que a sua igreja é uma igreja unida, amorosa, fraterna, que se amem uns aos outros, se respeitem e que quando se assentam ao redor da mesa do Senhor, eles se esforcem para viver essa unidade que a ceia representa. Quando o Senhor instituiu a ceia, eu estou lembrando aqui de um pequeno sermão, Ele instituiu a ceia numa casa. E a ceia é um substituto da Páscoa judaica. E Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E quando Deus disse para matar o cordeiro, no dia 14 do mês de Nisan, Ele disse, olha, mata um cordeiro puro, sem doença, sem nada, sem defeito, numa casa, numa família. Se alguém está sem família, se junta a uma família e vão matar o cordeiro e participa. A ceia é familiar. Não se fala de comunhão, né? Vai mais longe, é familiar. Jesus, quando mandou preparar a sua Páscoa, a sua ceia, seria a primeira ceia, disse, só vai lá e procura aquele homem que Deus já falou com ele lá que eu tenho que fazer a ceia na casa dele. Os discípulos foram falar, o Senhor mandou te chamar aqui porque você tem uma casa e tem tudo preparado. Não, tá certo. Entra aqui minha casa. E a ceia foi realizada naquela casa daquele homem ali. Deus preparou a ceia familiar. Então, a ceia é um memorial, a ceia é familiar, e o interessante é que eu tenho visto pouca gente falar, né? A ceia é uma festa. Sem dúvida. Celebrai a festa. Né? Não com o fermento ruim da malícia, mas com os asmos da sinceridade. E é importante a gente perceber, dentro desse contexto, a ceia também ela tem o conteúdo escatológico, anunciar a morte até que ele vem. Até que ele vem. Quer dizer, então é uma coisa completa mesmo. Completa. Eu lembro a morte. E além de ser o drama. O drama da redenção ali. E isso é importante a gente ressaltar sempre, porque ali eu tenho a morte, eu tenho a ressurreição, eu tenho a volta de Cristo, tem eu tenho o perdão, a comunhão da igreja, a força para anunciar esse evangelho. Espiritual. O alimento. Quer dizer, como que nós podemos tratar isso aqui de um modo menos do que o sublime? E quando nós somos convidados, não é pelo pastor da igreja, é por aquele que foi o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Esse sumo pastor é que está convidando pessoas indignas. Vem cá participar, porque eu vou te dar a minha justiça. Vem comungar comigo. É algo nobre, diferente na igreja, que o povo perdeu o significado. Então, se o culto demora um pouco mais, porque a ceia prolongou, pudesse aqui 15 minutos, a pessoa já está levantando e vai embora. Outros sabem que, por exemplo, o segundo domingo, o primeiro domingo do mês é o domingo de ceia, nem lá vão. Esqueci da ceia. Quer dizer... Pois é, e aqui... que na anglicana é dominical. Todo domingo. O cara chegou na igreja, tem a ceia para ele participar. Se perdeu, não pega no outro. Isso é uma bênção. E eu queria, assim, em cima de tudo isso aí, dar uma palavra para você, querido líder, querido pastor. Quem sabe a gente não use a ceia para pregar sermões sobre a ceia, ensinar o povo o que é a ceia, o que representa a ceia. Aliás, pastor Luciano, as igrejas litúrgicas têm um recurso interessante que a gente acaba usando lá na nossa igreja dominicalmente, que é a chamada grande oração eucarística. A oração eucarística, que é pronunciada, um texto tradicional que a gente lê, né, todo domingo,
aquilo que é chamado de anamnese, ou seja, através da oração eucarística a gente repassa cada passo do plano de salvação, do drama da crucificação, da paixão de Cristo, da sua ressurreição, invocando a esperança da sua segunda vinda e tudo mais. Então, se não se pode pregar em cada culto de ceia especificamente sobre a ceia, porque pode haver algum outro assunto que requeira uma análise mais detalhada naquele momento, uma oração eucarística, ainda que alguém possa dizer que é formal, que é sem vida e tal, ela produz a leitura daquele texto, ela chama, ela evoca à memória todos os pontos, desde a criação do mundo até a consumação final na volta de Cristo. Seria fundamental que a igreja aproveitasse a ceia não apenas para servir as pessoas, mas para ensinar o que aquilo significa. Eu tenho uma prática, no caso na nossa igreja, e logicamente cada querido pastor e os irmãos têm na sua, mas eu tenho uma prática de sempre na ceia, eu ensinar o povo com respeito à ceia, de alguns aspectos da ceia. E eu também tenho uma prática, que por favor, querido telespectador, é uma prática, não vai dizer que isso aí é doutrina, é uma prática. Mas se for boa, a gente adota. Eu tenho uma prática, é o seguinte, depois que nós oferecemos o pão e na hora do cálice, a minha prática é essa, todos esperam para comer juntos. Eu faço isso na hora do pão, por quê? Porque isso dá a ideia de que nós somos um e nos ajuda a entender que a gente precisa deixar as máscaras no chão e abrir o coração um com o outro também. E na hora do cálice, eu uso uma prática lá na minha igreja. Eu peço aos irmãos, aqueles que quiserem, logicamente, para trocar o cálice um com o outro, como um sinal de que o sangue de Jesus nos une e que é o mesmo sangue do Senhor que nós praticamos. E isso é uma prática que eu vejo que depois de um ensino consistente, tem essa dramatização, ela infunde no membro, no crente, aquela ideia de união. Então você imagina, você tem um problema com seu irmão. Você tem uma divisão dentro da igreja. Você já foi para a ceia alimentado com aquela hostilidade. E aí de repente você está com o cálice na mão. E aí você de repente vem e troca com essa pessoa. Então você vê a força que isso tem e isso gera na pessoa, pelo menos o seguinte: meu Deus, eu preciso consertar, porque com ele eu não pude trocar. Porque se você tem alguma coisa contra o seu irmão, querido, é difícil você trocar o cálice com ele. E aí lembra que na igreja não tem ninguém que é maior ou melhor do que ninguém. O cálice é do mesmo tamanho para todo mundo. Todo mundo. Aliás, os dois sacramentos, o batismo e a ceia, igualam as pessoas. O batismo é o mesmo para qualquer tipo de pessoa, como a ceia também é a mesma. Não é, o rico não recebe um pedaço de pão maior, nem o vinho dele. O vinho dele é do Porto, não é um vinho qualquer. Até não é isso da rodoviária. A ceia ensina, tá vendo? Olha, até isso a ceia. Até essa eu não vou nem dizer a palavra que eu ia dizer, que é igualdade, porque, na verdade, eu acho que a palavra de Deus nem se preocupa tanto com a igualdade entre as pessoas. O que a ceia ensina é a humilhação do homem. O homem, na ceia, tem que se colocar no seu devido lugar. Cristo, como homem, se colocou no seu devido lugar. Foi crucificado, quebrado, partido, torcido, humilhado, morto, arrebentado, desnudo, envergonhado. Esse é o lugar do homem. E ninguém que não se coloque nesse mesmo lugar pode participar dignamente. Calvino diz isso. Pois é. Que a ceia é lugar dos arrependidos. E se Calvino não tivesse dito, diloía eu agora. Tá certo. Tá certo? A ceia é lugar de alguém que sabe que é o pó. Indignos, ele usa essa palavra. A ceia é o lugar de pessoas que sabem que não valem nada e que só estão ali recebendo algum benefício porque a graça maravilhosa de Deus se manifestou em Cristo. E Cristo assumiu a humanidade e cumpriu
todo o rigor da lei de Deus em si mesmo como homem, assumindo plenamente a nossa culpa e a nossa desgraça. E a partir disso, pelos méritos dele, então eu entro na presença do Senhor. Agora, não porque eu sou bom, mas porque eu fui humilhado nele e agora eu posso ser exaltado junto com ele também. Amém. E aqui, agora, glória a Deus. E aqui lembra... Amém, aleluia. Glória a Deus. Lembra Começar a orar em línguas glória aqui. Glória a Deus. E lembra um ponto importante que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, que irmão não leva irmão na justiça. Aliás, é o mesmo povo, né? É o mesmo povo. Os Coríntios. E Pedro vai dizer na sua carta o seguinte, vamos seguir o exemplo de Cristo, que como ovelha muda foi para o matadouro e entregou a sua causa nas mãos de Deus. É interessante que quando nós tomamos em nossas mãos a vontade de fazer justiça, nós dividimos a igreja, perdemos relacionamentos e deixamos de compartilhar dons de crescimento mútuo entre nós. Então precisamos olhar para a igreja, uma coisa que nós perdemos na igreja hoje, por exemplo, dizer assim, meu irmão, a paz do Senhor. Oi fulano, tudo bem? Perdemos essa coisa, somos irmãos. Irmão não escolhe a cara do irmão. Se eu pudesse, eu queria ter um irmão alto, não sei o que e tal, né? Cabeludo, né? Irmão, você meu recebe. Irmão é baixo, careca e gordinho, né? Agora, irmão, você recebe, aceita e convive. Porque ele é. E quem Deus agregar à igreja é muito bem-vindo. Eu preciso tratar isso com muito carinho, com muito cuidado, muito respeito. Agora, para esse tipo de aceitação, nós temos que ter essa perspectiva de que a humanidade não está exaltada sobre a mesa. A humanidade está humilhada. O exaltado é Cristo. O exaltado é Cristo, Deus. Cristo, homem, foi humilhado. Aliás, essa é uma doutrina básica da cristologia, a humilhação de Cristo. Que, aliás, é uma doutrina que não é ensinada. Porque hoje em dia se ensina o Cristo que dá uma conta bancária poderosa, o Cristo que te dá esse notebook aqui, esse é Dell, não, Dell é pouco, tem que ser um Vaio. E tem quantos mega? 12, tem que ser 300 e tal. Esse Cristo que você vai usar só terno de marca, você vai viajar 2 vezes por ano para o exterior, a sua igreja vai ter 5 mil membros dentro de 6 meses, basta que você use o método, não sei... Esse Cristo não é o Cristo de Deus, gente. O Cristo de Deus é aquele que foi humilhado para que nós pudéssemos ser exaltados. E a ceia lembra exatamente isso. Aliás, eu estou tendo uma experiência com Deus aqui agora. Mas a palavra de Deus, ela gera isso em nós. É a palavra de Deus que gera. A experiência com Deus, ela vem da verdade da palavra de Deus. E não de discursos vazios, de discursos assim de autoajuda para levantar e inflar o ego do homem. Essa experiência, essa percepção do nosso lugar, ela advém exatamente, bispo, da beleza, da verdade da palavra de Deus. É isso que a gente precisa resgatar nas igrejas. Aí nós caímos num ponto importante. Precisamos de ter igrejas menos antropocêntricas e mais cristocêntricas. Então vamos traduzir isso aqui, né? Antropocêntrico é aquilo que é centrado no homem. Cristocêntrico que é centrado em Cristo. Então, eu vinha falando com o pastor Luciano antes do programa justamente isso. O humanismo do século XVIII, final do século XVIII para cá, o humanismo dominou o pensamento da humanidade de modo geral, e o homem se tornou o centro. Então a igreja também, como reflexo de uma sociedade tendo absorvido essa mundanidade, se tornou uma igreja antropocêntrica. E nem todas as vezes que o povo está contente, Deus está presente. Isso dá um samba, hein? Hoje eu estou bem sambista. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Esse programa, com certeza, está sendo muito útil para a pessoa que está nos assistindo lá, mas o nosso tempo acabou. Eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo, mas não temos. Mas se você tiver alguma questão, se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma crítica também, escreva para o nosso programa teologiaemdebate@redesuper.com.br teologiaemdebate@redesuper.com.br. E eu quero terminar o nosso programa
lembrando o que o pastor Bentes falou, que em Cristo nós sempre estamos preparados ou sempre estamos dignos para participar da ceia do Senhor. Então não importa qual seja o seu pensamento sobre a ceia, se você entende como os batistas que é uma ordenança, se você entende como os presbiterianos que é um sacramento, se a ceia é com vinho mesmo, ou com suco de uva, se o pão tem que ser asmo ou não, esses detalhes são periféricos, eles não têm importância nenhuma, desde que ao participar da ceia, você não participe de pão, de vinho, de suco de uva, de fermento ou falta de fermento. Você participe de Cristo. E em Cristo você vai participar sempre dignamente, porque Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser dignos de estarmos na presença dEle. Amém. E assim nós encerramos então o programa de hoje. O Teologia em Debate fica por aqui. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.